Boa noite, professor. Oi, nós aqui. Boa noite. Boa noite. Muito bem, todo mundo voltando na hora aí, tá ótimo agora. Estamos em perfeita sintonia agora. Eu fico no aguardo, para quando o senhor entrar, eu já estou atualizada, tá ligado? Eita, desculpa, tchau. Tô ligado. Vamos lá, vamos voltar aqui. Então, estava falando aqui da Constituição rígida, né, que na teoria é a espécie de Constituição aí mais difícil de ser modificada, né, justamente porque tem essas regras aí que a gente vai ver, claro, depois com mais detalhes, né, que tratam aí do procedimento para que se faça as emendas constitucionais. Vocês compreenderam aí a primeira parte, essa primeira espécie, tudo certinho aí? Professor, só uma dúvida. Nessa rígida aí, também se encaixa a Constituição Americana? Sim, sim. Teoricamente, né? Porque ela tem mais proximidade com a flexível, né? Na verdade. Apesar dela ter aí o texto escrito, né? Que vai precisar fazer emendas e tal, mas a Constituição Americana não é só a Constituição escrita, né? Ela tem lá os costumes, ela tem a jurisprudência. Na parte que é especificamente do texto da Constituição, ela vai seguir esses procedimentos. Mas no que não estiver no texto constitucional, o que for costume, o que for jurisprudência, não segue esse modelo. Então, os Estados Unidos acabam se enquadrando mais no modelo flexível do que no modelo rígido, né? Aí você pode até considerar que o texto da Constituição Americana, o texto escrito, vai estar aí na rígida, mas a Constituição Americana como um todo, ela vai entrar na outra espécie que a gente vai ver daqui a pouco, que é a flexível, certo? Acho que seria o caso porque justamente que eles dão mais espaço aos estados e os municípios, né, para mais liberdade, né, para as próprias constituições de cada região, não é isso? Também isso aparece como outra característica, né, que levaria a uma maior flexibilidade da Constituição. Mas não só isso, né, também a questão do fato de você poder ter aqui costumes e a própria sequência de julgados, a jurisprudência, como construção também do modelo que eles chamam lá, um modelo mais amplo de Constituição. Certo? Certo. Mais alguma outra dúvida até aqui? Então, seguimos para a segunda espécie, que é justamente essa que eu estava falando agora aqui para o Stoney. É a flexível, né? A segunda espécie é a que, na teoria, vai ser a mais fácil de ser modificada, né? Por quê? Bom, a Constituição flexível, ela é conceituada como a Constituição que pode ser livremente modificada pelo legislador, seguindo as mesmas regras das leis comuns, dos costumes ou da jurisprudência. Então, em tese, né, por esses motivos, ela vai ser a Constituição mais fácil de ser modificada. Ela se aproxima daquele modelo que a gente já viu aqui de Constituição material, não escrita. Então, a Constituição flexível, ela acaba tendo essa maior liberdade para que se faça mudanças no seu texto ou na sua própria essência, né? Naquilo que eles vão chamar nos seus países lá de Constituição, que tem essa visão mais ampla, como eu estava falando agora para o Stoney, em relação a essa amplitude maior da Constituição. Então, a Constituição para eles não é só o texto escrito que tem lá o nome Constituição. Constituição vai poder ser também declarações de direitos, vai poder ser uma lei qualquer, vai poder ser um costume, vai poder ser essa sequência de julgados que é a jurisprudência. Então, nesse caso, não vai ser necessário aqui que haja regras específicas mais difíceis, mais complexas, para que se faça uma mudança no texto da Constituição. Então, vai se seguir aqui no modelo da Constituição flexível aquela formalidade que seja necessária para a mudança daquela forma que foi adotada para a Constituição. Então, como eu estava falando agora para o Stoney, que eu me confundi, desculpa aqui, é o seguinte, no caso americano, por exemplo, eles têm a Constituição escrita, e aí, no que está lá escrito no texto da Constituição, eles vão ter que fazer realmente emendas, né? O Congresso americano vai ter que fazer
emendas à Constituição norte-americana, quando é necessário. Mas a Constituição deles não é só o texto escrito, né? Pode haver, no que eles chamam de Constituição, uma série de decisões da Suprema Corte, né? Do Supremo Tribunal deles. E aí, como é que você muda isso? Basta que a Suprema Corte americana mude de posição, né? Seguindo lá os critérios que ele já tem para construir a sua jurisprudência, eles mudam lá, né, a sua opinião, mudam o seu posicionamento e aí vai haver a mudança daquela posição. Ou seja, vai se mudar aquilo que eles chamam de maneira ampla de Constituição. Se existe um costume que é usado pelos americanos e que é considerado constitucional, ele vai ser mudado quando esse costume for modificado pela população, pela sociedade. E se é uma lei, muda-se essa lei da mesma maneira que se modifica uma lei qualquer. Então, eles têm uma flexibilidade, eles têm uma liberdade maior para fazer mudanças naquilo que eles vão chamar de maneira mais ampla de Constituição, porque para eles a Constituição não se limita apenas ao texto de um, né, documento escrito, é muito mais do que isso, né? Esse modelo, no caso dos americanos, tem essa questão Constituição, escrita e outros textos, e no caso inglês nem Constituição tem. Então aí o modelo deles é o mais flexível possível, porque eles vão mudar a sua Constituição, que eles chamam lá de Constituição, por meio do costume, muda-se o costume, muda-se a jurisprudência, muda-se uma lei, uma declaração de direitos. Por isso que, para a doutrina, de maneira teórica, né, a Constituição flexível é a mais fácil, ou seja, é a que tem menos estabilidade, né? É a Constituição que seria, em tese, em teoria, mais fácil de ser modificada, justamente porque ela não tem aqueles outros critérios de rigidez que a Constituição brasileira, por exemplo, possui, certo? Então, essa é a Constituição flexível. São os dois extremos, né? A rígida é um extremo, né, que tem aí as regras mais difíceis, mais complexas. A flexível é o outro extremo, tem mais liberdade, tem mais flexibilidade para a mudança dessas normas que eles vão chamar de Constituição. E no meio desse caminho tem a terceira espécie que a gente vai ver agora na sequência, que é a Constituição semiflexível ou semirrígida, que vai ficar no meio do caminho. Mas antes, pergunto mais uma vez. Ficou alguma dúvida aí sobre a flexível? Deu para entender direitinho? Tranquilo, professor. Assim, é só uma opinião, né? Essa questão de rígida no Brasil, ela não. Tá ouvindo, professor? Sim, pode falar. Pronto, essa questão de rígida no Brasil, acho que tem algumas ressalvas, né? Porque mal o Temer assumiu e já conseguiram mudar, fazer uma emenda constitucional na questão trabalhista, né? Quer dizer, ela não é tão rígida assim. Mal ele só tinha aqueles 2 anos, né? Mais ou menos, e aí ele conseguiu em pouco tempo já uma. Aí deixa pra lá, né? São outras coisas. Não, só um reparo aí que a mudança que foi feita na norma trabalhista não foi por emenda, foi por lei. Mas você está certo que houve outras emendas sim, né? De lá para cá. Agora, isso vai aparecer, né, na parte da prática, né? Porque na teoria é isso mesmo que eu falei, né? Não tem muito que discutir aqui quanto ao ponto de vista teórico. Mas do ponto de vista prático, você já observou que na prática não é bem assim, né? No nosso caso brasileiro, não é tão difícil de se fazer mudanças, né? Isso vai aparecer logo quando eu terminar agora essa terceira, que aí eu volto para falar da questão prática, né? Se essa questão teórica, ela se confirma na prática. E vocês já estão percebendo que não é assim, né? Não é dessa maneira que funciona. Beleza. Então, a terceira espécie é a Constituição semirrígida ou semiflexível, certo? Essa terceira espécie, ela vai ter uma característica, que é o fato dela ser escrita, certo? Então, não vai ter Constituição semirrígida ou semiflexível costumeira, né? Essas constituições, elas são características ou caracterizadas por serem escritas. Só que aí vai ter uma regrinha aí, né, para identificar essa Constituição e para diferenciá-la da Constituição rígida. Então, vamos ver como é que ela funciona. No caso da semirrígida ou semiflexível, ela vai conter
uma parte do seu texto de caráter rígido e outra parte de caráter flexível. Em tese, ela é mais fácil de ser modificada que a rígida, porém é mais difícil de ser modificada do que a flexível, porque ela está no meio termo, né? Então, nessa Constituição semi-rígida ou semi-flexível, que é escrita, ela vai ter uma parte que vai ser rígida, ou seja, nessa parte que for considerada rígida, só pode haver mudança por meio de emenda constitucional, mas ela vai ter outra parte que ela vai ser flexível. E aí, nesse caso, ela vai ser modificada e pode ser modificada de maneira comum, como você muda, por exemplo, uma lei. Então, ela vai ser dividida em duas partes, e aí uma parte vai ser modificada só por emenda e a outra vai poder ser modificada livremente, por exemplo, por meio de uma lei. Não vai dar muito para mudar aqui por meio de costume ou jurisprudência, porque ela é escrita, né? E aí, se ela é escrita, ela tem que seguir alguma formalidade, mas ela não precisa seguir a formalidade da emenda. Ela vai seguir uma formalidade comum colocada para qualquer outra lei. Agora, como ela é escrita, ela precisa ter essa determinação no seu texto, né? E aí, geralmente, né, essas constituições vão ter um artigo lá em que essa questão vai ser colocada de maneira bem clara. Qual é a parte que é rígida e qual é a parte que é flexível. O Brasil já teve uma Constituição assim, né? Aliás, só uma, que foi a Constituição do Império. A Constituição de 1824, ela foi semi-rígida ou semi-flexível. Quando a gente estudar essa Constituição, eu vou mostrar isso para vocês mais claramente, mas ela tem um artigo lá, né? Ela tinha um artigo que previa, né? Uma parte da Constituição é rígida e essa outra parte aqui que trata desses temas, ela é flexível. Então, a Constituição do Império foi uma Constituição semi-rígida ou semi-flexível. Por isso que eu disse antes do nosso intervalo que quase todas as constituições brasileiras foram rígidas. Quase todas, porque teve essa, a do Império, né, que ela foi semi-rígida ou semi-flexível. Né? De lá para cá, desde que o Brasil virou república, todas as outras constituições sempre foram rígidas, certo? E esse modelo, né, da semi-rígida ou semi-flexível, ele ficou meio que para a história, né? Porque hoje você quase não vai mais encontrar nenhuma Constituição com essa característica. As constituições do século XX e do século XXI, elas acabaram adotando ou o modelo rígido ou mantiveram lá o modelo flexível, né? E aí no século XX, agora no século XXI, você não encontra mais constituições novas ou mais novas sendo feitas dessa maneira. Então elas ficaram lá pelos idos do século XIX, né? Na época em que, portanto, foi feita a nossa Constituição de 1824, certo? Então essa terceira espécie ela fica no meio do caminho. Ela nem é rígida e nem é flexível, porque ela tem uma parte que é rígida e tem uma parte que é flexível. Mas isso vai estar escrito, vai estar determinado de maneira clara na Constituição. E aí tem que se seguir, tem que se dançar, como diz o ditado, né? Tem que se dançar conforme a música. Se ela é rígida, então faça a mudança só por emenda. Se ela tem a partezinha lá flexível, então faz a mudança por meio livre, né? Por exemplo, por uma forma que você tenha no país para fazer a mudança de uma lei. Então, em teoria, finalizando a primeira parte dessa classificação, em teoria, se a gente pudesse colocar aqui uma escala, né, da mais difícil para a mais fácil de ser mudada, então nós teríamos aqui, em primeiro lugar, a mais difícil de ser mudada é a rígida. Em segundo lugar, não tão difícil, mas também não tão fácil, é a semi-rígida ou semi-flexível. E no terceiro lugar, no último lugar, a mais fácil de ser mudada seria a flexível. Isso na teoria, certo? Até aqui, claro? Tudo certo? Sim, professor. Tudo ok. Beleza. Agora é hora de virar isso aí de ponta cabeça, né? É hora de virar o jogo. Agora vamos para a prática. E na prática, como é que funciona? O Stoney já deu aí já observou de maneira bastante perspicaz. Na prática, a Constituição que é mais difícil de ser mudada é a flexível, não é a rígida, não. Né? Isso aí você observa muito claramente quando você vê o modelo inglês
né, que é um modelo flexível puro, porque nem Constituição escrita eles têm, e, por exemplo, o caso brasileiro, ou até mesmo de outros países europeus, como é o caso da França, da Espanha, da Itália. Então, nos textos escritos, né, as constituições escritas, inclusive tem estudos que mostram isso, né, já várias pessoas estudaram aqui as constituições do mundo, né, e existe aqui um ponto, né, principal, que é o seguinte: o tempo médio de vida de uma constituição rígida é de 30 anos. A nossa vai indo aí para 32, então já passou até da média histórica, né, de idade de uma constituição. Então, uma constituição escrita rígida, geralmente ela não passa mais do que 30 anos. Se ela passa mais do que 30 anos, ela já é exceção à regra. Então, na história das constituições, geralmente você não tem constituições, ou é raro você encontrar constituições que passaram dos 30 anos de vida, né? Justamente por serem textos escritos, eles acabam sendo modificados, ou acabam ficando velhos mesmo, né? Acabam ficando defasados com o tempo. Enquanto isso, no modelo flexível, você não tem várias constituições, você tem uma só, né? Que é aquela constituição que é construída ao longo da história. E por essa razão ela é mais dinâmica, né? Por outro lado, ela não é modificada tão facilmente. Por quê? Porque ela é costumeira. E mudar o costume de um país é praticamente impossível, né? Você vai precisar de gerações e gerações para você modificar uma prática que é historicamente consagrada naquele país. Imagina só uma coisa, nós aqui, né, somos quantos agora? 25 aqui. 24 e o professor eu, né? Então somos 25 aqui nessa sala virtual. Cada um de nós tem seus próprios costumes, tem suas próprias manias, né, que foram aí adquiridas e construídas ao longo da vida. Alguns costumes desses são positivos, manias positivas. Outros a gente até poderia pensar, eu poderia mudar um pouco isso, né? Mas mudar individualmente, cada um de nós, né? Mudar individualmente é difícil, né? Muitos de nós vamos passar a vida inteira sem mudar nenhum costume nosso ou nenhuma mania, até por pior que ela seja, né? Imagina você fazer isso, mudar um costume, né, de um povo inteiro, de milhões e milhões de pessoas. Isso é praticamente impossível. Por isso que, na prática, uma Constituição flexível é muito mais difícil de ser mudada do que uma rígida. E você observa o caso inglês, né? Na Inglaterra, eles têm costumes que vêm do milênio passado, né? Do outro milênio, do retrasado ainda, né? Dos anos 900, 800, né? Eles têm a Magna Carta lá, que é um contrato, né? Como eu vou explicar depois a vocês. E essa Magna Carta, ela é até hoje utilizada, né? E ela é uma lei de 1215, do século XIII, né? E a gente está tendo, como o Stone observou aí agora há pouco, a gente tem trabalho para manter uma Constituição que tem 32 anos quase, enquanto eles têm uma lei que é aplicada até hoje, que vem lá do século XIII, né? Claro que ela foi adaptada, lógico e tal, mas até hoje dá para ainda, é possível usar a Magna Carta ainda em alguns pontos lá no modelo inglês. Então, eles têm aí essa maior estabilidade, que leva séculos, né? Levou séculos para ser construída. Enquanto que no Brasil, que tem uma Constituição escrita, rígida e tal, a gente tem um trabalhão para manter essa Constituição funcionando por 30 e poucos anos. E já passamos, né, por 106 emendas, se já não chegamos a mais do que essas, né? Então, são mais de 100 emendas na Constituição brasileira, né? E no modelo americano, né, os Estados Unidos, a Constituição deles é, claro, mais geral, mais aberta do que a brasileira e tal. Por isso que eles só têm 27 emendas até hoje, né? Mas há essas diferenças também porque o modelo deles é flexível. Então, como eles podem mudar o que eles chamam de Constituição ampla, né, por uma lei, pela jurisprudência, pelo costume, eles não precisam ficar mexendo tanto na Constituição, como é o caso nosso, né, que a gente vai ver aqui, né, ao longo dessas... Já estou falando disso, mas vamos ver depois com mais detalhes, que a gente tem na nossa Constituição até trechos que tratam de datas específicas. Dia tanto do ano tal. Né? Para que tanto detalhe? Então, esses detalhes vão acabar gerando problemas mais à frente. Necessidade de atualizar essa Constituição para que ela não fique parada no tempo, para que ela não se perca no tempo. Né? Então, na prática, acaba que esse ranking que eu falei agora há pouco, ele inverte. Né? Se a gente vai ver na prática, a flexível é a mais difícil de ser mudada, na prática. A semiflexível está no meio do caminho
e a rígida acaba sendo a mais fácil, porque a Constituição rígida, apesar de todas as regras, basta você ter maioria. Se você tem maioria no Congresso lá, você consegue aprovar o que você quiser de emendas. Inclusive, né, do jeito aí que estão fazendo, né, destruindo direitos. Não foi o caso da reforma trabalhista, mas foi o caso da reforma da Previdência, né, que, né, praticamente aí acabou com vários direitos que nós tínhamos, né, inclusive o próprio direito de se aposentar, que na prática, né, para a gente que tem aí menos de 40 anos, foi para o espaço praticamente, né? Então, fica complicado. E aí, essa Constituição rígida, no caso brasileiro, acaba sendo muito mais fácil de ser mudada do que uma Constituição dos Estados Unidos ou do que a Constituição inglesa, né? Que nem escrita é, mas que, por essa característica de ser mais flexível, ela até mantém mais estabilidade do que a Constituição brasileira, ou até mais do que a própria Constituição americana. Certo? Deu para entender aí essa diferença, né, entre teoria e prática? Eu acabei antecipando aqui, mas foi legal, porque eu já emendei tudo. Ficou claro aí, gente? Claro. Ficou, professor. Claro. Certo, certo. Aí só o último ponto aí para a gente concluir essa parte é que vem essa pergunta, né? Se existe Constituição fixa ou imutável. Eu falei disso aqui logo no comecinho da explicação, né? Antes do intervalo. Que não existe, né? Constituição fixa ou imutável. Mas vocês vão encontrar alguns autores que vão defender a existência de uma Constituição como essa, nessa classificação, que seria para eles a mais difícil ou impossível de ser mudada, porque ela é imutável. O que é imutável, o que é fixo, não pode ser mudado nunca, jamais. Né? Quem defende isso aí é o Pedro Lenza. Né? Por isso que, de vez em quando, eu digo, cuidado com esse Pedro Lenza, porque ele é mais para estudar para concurso. Né? Então, se você vai estudar pelo Pedro Lenza, se vai fazer uma prova da CESP, tem que entender o que é essa Constituição fixa ou imutável. Mas a doutrina de direito constitucional em si, né, que estuda mesmo as constituições, não entende, né, possível que você tenha uma Constituição fixa. Porque uma Constituição fixa ela vai ser como um quadro que você vai colocar lá na parede. Vai ficar linda, enfeitando seu quarto, sua sala, né, sua sala de estar, sua sala de jantar, enfim, né, sua varanda, mas não vai servir para nada. Porque essa Constituição, ela, com o passar do tempo, ela vai ficar defasada, né? Ela vai ficar ultrapassada. E aí, como é que você vai fazer para mudar se você não pode, se você não tem como mudar? Então, as constituições, elas têm um pressuposto, todas elas. O pressuposto fundamental é que elas podem ser modificadas. Toda Constituição foi feita para ser mudada, né? Agora, esse ritmo de mudança, vai ter mais mudanças, menos mudanças, quando muda, quando não muda? Isso é o que vai ser a diferença. Mas todas as constituições foram feitas para ser modificadas. Por isso que, na prática, não tem Constituição imutável, não tem Constituição fixa. E a teoria mesmo, né, a doutrina que estuda mais a fundo o direito constitucional, não vai dizer que existe Constituição fixa ou imutável. Então, foi invenção aí que o Pedro Lenza criou para ter uma classificação para chamar de sua. Mas a classificação que a doutrina, né, aprofundada de direito constitucional usa é a que eu mostrei agora. Rígida, semirrígida e flexível, com a teoria e com a prática. Né? E a fixa e imutável deixa lá para o Pedro Lenza, e se você for estudar para um concurso da CESP, que idolatra lá o Pedro Lenza, né? E usa praticamente o livro dele todinho na prova de constitucional. É isso, né? Então, a Constituição fixa não existe. Né? Na prática, ela não existe. Ela é ideal, é uma ideia. Né? Mas na prática, no campo da prática, no campo, né, da vida concreta, ela não existe. Né? E nem na própria doutrina aí, que estuda o direito constitucional de maneira mais aprofundada. Certo, gente? Alguma dúvida até aqui? Ok. Beleza. Então, Tudo ok. certo. Então, a gente terminou essa parte, que é uma parte mais... Oi? Então, no caso, a flexível ela é a mais difícil para ser.
Tá cortando a sua fala, Zilda. Zilda, tá cortando. Será que travou? Acho que ela caiu. Bom, quando ela voltar, ela me pergunta. Acho que ela voltou já. Ela me pergunta. Zilda, o seu áudio ficou cortando, eu não consegui entender. Aí, se você quiser, você fala novamente, ou então você escreve no chat. Eu entendi que você quer perguntar sobre a flexível, mas eu não consegui captar. Consegui voltar. Pronto, pode falar. Não. Eu quero saber, assim, como a flexível lá na prática se torna mais difícil, a modificações, então a rígida ela se torna mais fácil, é isso? Na prática, sim. Na prática, a rígida acaba sendo mais fácil. Sim. Porque, apesar dela ter essas regras e tal, de fazer as emendas e tudo mais, na prática, basta que o governante, né, ele tenha maioria no Congresso para que ele consiga. Se ele tiver lá 60% dos deputados a favor dele e 60% dos senadores, ele vai conseguir aprovar emendas constitucionais. E no caso de um país que adota um modelo flexível, como a Inglaterra, tal, não é necessário ter só maioria no Congresso, porque a emenda não vai passar no Congresso sempre, né? Porque lá não tem emenda. Então, a forma de mudança deles é diferente e vai ter que levar um tempo maior. Porque se você vai mudar um costume, você não vai mudar por uma maioria no Congresso que você tenha hoje ou amanhã. Você vai mudar por uma série de costumes que você vai adquirindo ali como sociedade, né? Ao longo da história. Isso pode levar séculos para acontecer. Diferentemente do que acontece aqui no Brasil, que basta que um presidente tenha maioria no Congresso, né, os 60% lá de maioria, né, para que ele consiga passar as emendas. Né? Isso acaba realmente mostrando que, na prática, a Constituição rígida ela tem mais facilidade de ser mudada do que a flexível. Mas tenham sempre em mente isso. Na teoria, né, a rígida é a mais difícil. É na prática, na vida concreta, que a gente vê que, na verdade, é o contrário. Né? Mas, na teoria, a doutrina vai morrer dizendo, né, que a rígida é a mais difícil de ser mudada. Então, tenham sempre em mente isso, a diferença entre a teoria e a prática, certo? E não esqueçam de uma das duas. Não desvalorizem a teoria, porque na prática é diferente. Levem em consideração os dois pontos e sempre se lembrem disso. Porque nas provas, né, ao longo da vida, vocês vão ser perguntados pelos dois modelos, né? Tanto pelo teórico quanto pelo prático. Até mais, às vezes, o teórico do que o prático, certo? Obrigada, professor, compreendi. Tranquilo, de nada. Bom, gente, aí a gente terminou aí essa segunda parte, né, do nosso assunto, que era sobre as classificações de Constituição. E agora a gente vai entrar numa parte mais teórica, né, em que eu vou apresentar para vocês alguns doutrinadores, né, alguns grandes constitucionalistas da história, em que a gente vai ver agora, nessa terceira parte do assunto, Constituição, as concepções de Constituição. Então, eu vou mostrar a vocês agora como, ao longo dos séculos XIX, XX e XXI, se construiu, né, essa ideia de Constituição que nós temos hoje. Vamos ver aqui que a doutrina apresenta, né, a existência de 4 concepções diferentes de Constituição. Né? A sociológica, a política, a normativa ou jurídica e a concepção cultural. Né? E aqui, como vocês vão perceber, estaremos vendo como a ciência do direito construiu a ideia de Constituição que nós temos hoje. E quando se faz ciência, você vai ter diferentes opiniões, diferentes pontos de vista. Nenhum desses vai ser descartado completamente. A gente vai aproveitar todos esses pontos, né, que sejam possíveis de ser aproveitados. A gente vai descartar aquilo que não dá mais para aproveitar. E assim nós vamos construir, ponto a ponto, aquilo que vai ser visto como a concepção de Constituição que nós temos hoje. Então, eu vou mostrar para vocês os prós, os contras, né? Os pontos importantes, os pontos interessantes, as críticas feitas a esses autores. E aí, claro, não desvalorizem nenhum deles, porque vamos precisar de todos eles, todos esses autores que eu vou falar,
para que no final a gente construa o conceito, a ideia, né, de Constituição que nós temos hoje, ou seja, a concepção atual de Constituição, certo? Dito isso, então, vamos para as concepções de Constituição. Sempre eu trago aqui o nome do autor, né, o pai da criança, e alguns pontos relevantes aí sobre a vida deles. Então, a primeira concepção é chamada de concepção sociológica. E aí vocês vão perceber que cada concepção dessas tem um nome, né, específico, porque ela vai ter um enfoque, né, ela vai focar num ponto-chave. No caso aqui, a concepção sociológica vai dar mais valor às questões sociológicas, às questões sociais, né? E aí, claro, eu vou explicar o porquê. Nessa primeira concepção, nós temos aí como principal representante esse cidadão que aparece aí na foto, o Ferdinand Lassalle. O Lassalle teve uma vida curta, né, como era a vida do povo no século XIX. Né? A expectativa de vida era pequena ali, pouco curta. Então, ele viveu de 1825 a 1864, mas foi uma vida bastante rica, né? Em que ele construiu muita coisa, muitas amizades e muitas ideias. O Lassalle, ele era de um país que não existe mais, ele era da Prússia. Hoje esse território é da Polônia, né? Mas ele pertencia a um país que não existe mais, chamado Prússia. Ele era prussiano. E o Lassalle, ele foi, né, muito famoso por defender questões ligadas aos trabalhadores. Nessa época, aí na Europa, havia o surgimento e também o crescimento, principalmente, dos movimentos de trabalhadores. E coube ao Lassalle criar uma das primeiras uniões, né, um dos primeiros sindicatos ali de trabalhadores da história da Prússia, que depois vira Alemanha e outros países, né? Então, coube ao Lassalle, né, essa influência marcante aí, né, na construção, no crescimento do movimento trabalhista europeu, né, principalmente da região ali da Europa Oriental, já na segunda metade do século XIX. O Ferdinand Lassalle, ele é colocado por alguns autores como um dos defensores de um socialismo ideal, ou de um socialismo histórico, né? Até porque ele foi contemporâneo do Karl Marx. Mas não é bem assim. O Lassalle chegou a ter uma relação de amizade, né, e de troca de ideias realmente com Marx. Mas houve um momento em que eles romperam e seguiram por caminhos diferentes, certo? Então, o socialismo ideal e histórico do Karl Marx e do Engels não é o mesmo, ou não é a mesma ideia que o Lassalle criou, né? Ele é adepto de outra ideia. Então, não dá para dizer que é uma concepção socialista, porque não é essa ideia que o Lassalle tem, né? Então, ali, quando há uma revolução na Alemanha, né, em 1848, mais ou menos, o Lassalle e o Marx se unem, né, e se encontram até na cadeia, porque eles são presos. Mas o Lassalle foi preso. Mas depois, né, há uma separação de ideias e o Lassalle não vai seguir o mesmo caminho que o Karl Marx. Então, ele não vai ter aí as concepções, digamos, do socialismo do Marx, né? Então, o Lassalle vai seguir por outro caminho, né, que é o caminho aí sociológico, né? Então ele vai dar um enfoque maior à questão dos fatos sociais, dos fatores sociais, e é isso que vai ser relevante, porque o Lassalle vai, a partir dessa ideia, construir a sua ideia de Constituição, né? E ele foi um dos primeiros autores que pensou, né, a Constituição, que pensou numa ideia, né, para se construir aí a concepção de Constituição. Então essa é a concepção mais antiga que a gente teve aí de Constituição, que aparece ali no século XIX. Bom, a obra principal do Lassalle é essa que está aí, né, a essência da Constituição, mas o título dela, no original, era uma pergunta, né, que era: o que é a Constituição? Né? No Brasil, quando houve a primeira tradução desse título para o livro, né, para o português, ele conservou esse título original. Só que nas edições mais novas, né, dos últimos anos, dos últimos 20, 25 anos para cá, o nome mudou e virou A Essência da Constituição. É como acontece com filmes, séries e outros livros, né, que são traduzidos de outros idiomas. Nem sempre a tradução corresponde ao nome exatamente igual, né, que está lá no original. Às vezes é uma adaptação que dá certo, às vezes não tem nada a ver, como vocês já estão cansados de ver aí nomes de filmes
séries e outros, né? Mas até que esse nome aí caiu bem, porque realmente o que o La Salle vai fazer no seu livro é a busca realmente pela essência da Constituição, pelo que a Constituição é no seu ser. Bom, o La Salle, ele escreveu esse livro, na verdade não escreveu o livro, né, da maneira que a gente conhece, escrevendo o livro, uma coisa só. Ele proferiu vários discursos, né, para os trabalhadores ali, né, já nos últimos anos da sua vida, e esses discursos foram juntados e transformados no livro, que é esse aí, A Essência da Constituição. Então, A Essência da Constituição é um livro que traz aí ideias, né, que foram mais do que escritas, foram faladas, né? Foram escritas e faladas pelo La Salle nos seus discursos, em que ele estava lá fundando as uniões, os sindicatos dos trabalhadores, né, os primeiros sindicatos ali da Alemanha. Então, esse livro, né, é resultado justamente desses discursos que o La Salle fez aí ao longo da sua trajetória. E nesse livro, o La Salle vai colocar a sua ideia de Constituição. E para o La Salle, a Constituição seria o resultado das forças sociais. Por isso que ele vai dizer que a Constituição, por isso que se vai dizer que a Constituição, na visão do La Salle, ela adota o viés sociológico. Indo mais além, o que seriam essas forças sociais? Aí vamos para ver o que é que o La Salle defendia aqui. Então, o fundamento sociológico das constituições, segundo o La Salle, consiste na soma dos fatores reais de poder que regem uma determinada sociedade, ou seja, a Constituição real, para o La Salle, corresponde aos fatores reais de poder. Então, na visão do La Salle, a Constituição é o resultado de várias forças sociais que estão interagindo na sociedade. A essas forças sociais, o La Salle vai dar o nome de fatores reais do poder. Então, na visão do La Salle, o seu conceito de Constituição vai ser esse. Constituição é a soma dos fatores reais de poder que regem uma determinada sociedade, certo? A palavra-chave para entender a ideia do La Salle é essa, fatores reais do poder, a expressão-chave, né? Então, o que são os fatores reais do poder, na visão do La Salle? Então, primeiro ponto, a Constituição é resultado das forças sociais que estão ali interagindo naquela sociedade, e como conceito de Constituição para o La Salle, a Constituição é a soma dos fatores reais do poder que regem uma determinada sociedade. Mas para a gente entender esse conceito, precisamos entender o que são, na visão do La Salle, os fatores reais do poder. O que são, então? Os fatores reais do poder, eles dizem respeito às relações de interação entre os diferentes fatores sociais e as diferentes classes sociais. Claro que isso é colocado de acordo com a época que o La Salle viveu lá, metade do século XIX. Então, na visão do La Salle, o que seriam os fatores sociais? Em geral, são os fatos sociais, principalmente eles, os fatos políticos, os fatos econômicos, os fatos religiosos, os fatos jurídicos, entre outros. Ou seja, todos aqueles fatores que influenciam as relações sociais, dando uma ênfase muito maior, claro, aos fatos sociais, já que ele estava estudando tudo isso sob o viés sociológico, certo? Mas não é só isso. Os fatores reais do poder são os fatores sociais, mas são também as classes sociais. E que classes sociais são essas, ou eram, na época do La Salle? Monarquia, que se colocarmos para o dia de hoje é a elite política, presidente, congresso e tal, né? Então, a monarquia, a aristocracia, a grande burguesia, e ele, claro, dava uma ênfase especial à pequena burguesia e aos operários. Tudo isso, essa interação entre os diferentes fatores sociais e as diferentes classes sociais, é que compunham, na visão do La Salle, o que ele chamava de fatores reais do poder. E é isso aí, tudo isso, que compõe, na visão do La Salle, a Constituição. Vou para o intervalo de novo, rapidinho. Já já eu volto para continuar a explicação, tá? Me aguardem aí.